Página 22. Espaço e tempo, territórios do historiador, José de Assunção Barros. Com relação ao seu recorte espacial, Fernando Braudel havia considerado que o Mediterrâneo possuía, sob certos aspectos, uma unidade que transcendia as unidades nacionais que se agrupavam em torno do imenso Mar Maior e que ultrapassava a polarização política entre os dois grandes impérios da época, que eram o espanhol e o turco. Por outro lado, o historiador francês precisou lidar com a unidade da diversidade e descreve dezenas de regiões autônomas cujos ritmos convergem para um ritmo supralocal. O mundo mediterrâneo que ele descreve é constituído por um grande complexo de ambientes: mares, ilhas, montanhas, planícies e desertos, e que se vê partilhado em uma pluralidade de regiões a terem sua heterogeneidade decifrada antes de ser possível propor a hegemonidade maior ditada pelo tipo de vida sugerido pelo grande mar. Esse foi o desafio enfrentado por Braudel. Se Fernando Braudel trabalhou com o grande espaço, as gerações seguintes de historiadores trouxeram também a possibilidade de uma nova tendência que abordaria o pequeno espaço. Essa nova tendência, que se fortalece nos anos 1950, ficou conhecida na França como história local. Também aqui, a contribuição da geografia derivada de Vidal de la Blache destaca-se com particular nitidez, ajudando a configurar um conceito de região que logo passaria a ser utilizado pelos historiadores para o estudo de microespaços ou espaços localizados, em muitos sentidos dotados de uma homogeneidade bem maior do que os macroespaços que haviam sido examinados por Braudel. Do macroespaço que abriga civilizações, a historiografia moderna apresentava agora a possibilidade de examinar os microespaços que abrigavam populações localizadas, fragmentos de uma comunidade nacional mais ampla. A história local nascia, aliás, como possibilidade de configurar ou corrigir as grandes formulações que haviam sido propostas ao nível das histórias nacionais. A história local, ou história regional, como passaria a ser chamada, com um sentido um pouco mais específico, surgia precisamente como a possibilidade de oferecer uma iluminação em detalhe de grandes questões econômicas, políticas, sociais e culturais que até então haviam sido examinadas no âmbito das dimensões nacionais. Um modelo de compreensão do espaço proposto pela escola de Vidal de la Blache funcionou adequadamente para diversos estudos associados a essa historiografia europeia dos anos de 1950, que lidava com aquilo que Pierre Goubert, um dos grandes nomes da história local, chamava de unidade provincial comum, e que ele associava a unidades, tal como um country inglês, um condado italiano, uma land alemã, um pais ou bailiwick franceses. Nesses casos e em outros, o espaço escolhido pelo historiador coincidia, de modo geral, com uma unidade administrativa e muitas vezes com uma unidade bastante homogênea do ponto de vista geográfico ou da perspectiva de práticas agrícolas. Também se tratava habitualmente de zonas mais ou menos estáveis, bem ao contrário do que ocorria em países como o da América Latina durante o período colonial, onde devemos considerar a ocorrência muito mais frequente de fronteiras móveis. A espacialidade tipicamente europeia em certos corais que não coincide com de outras áreas do planeta e para todos os períodos históricos, permitiu que fosse aproveitada por aqueles historiadores que começavam a desenvolver estudos regionais, cobrindo todo o antigo regime, um modelo onde o espaço podia ser investigado e apresentado previamente pelo historiador, como uma espécie de moldura, onde os acontecimentos, práticas e processos sociais se desenrolavam. Frequentemente, até os anos 1960, as monografias derivadas da chamada Escola dos Análises apresentavam previamente a introdução geográfica. E depois vinha a história, a organização social, as ações do homem. A possibilidade de este modelo funcionar, naturalmente, dependia muito do objeto que se tinha em vista, para além dos padrões da espacialidade europeia nos períodos considerados.
A crítica que depois se fez a esse modelo, onde o espaço era como que dado previamente, tal como aparecia nas propostas derivadas da escola de Vidal de Lablache, é que, na verdade, estava sendo adotado um conceito não operacional da região. As regiões vinham definidas previamente, como que estabelecidas de uma vez por todas, e bastava o historiador ou o geógrafo escolher a sua, para depois trabalhar nela com suas problematizações específicas. Frequentemente, quando a região coincidia com um recorte político-administrativo que permanecera sem maior alterações desde a época estudada até o tempo presente, isto representava uma certa comodidade para o historiador, que podia buscar suas fontes exclusivamente em arquivos concentrados nas regiões assim definidas. Em seu célebre artigo sobre a história local, Pierre Goubert chama atenção para o fato de que a emergência da história local dos anos 1950 havia sido motivada precisamente por uma combinação entre o interesse em estudar uma maior amplitude social e não mais apenas os indivíduos ilustres, como nas crônicas regionais do século XIX, e alguns métodos que permitiriam esse estudo para regiões mais localizadas, mais particularmente as abordagens sérias e estatísticas, capazes de trabalhar com dados referentes a toda uma população de maneira massiva. Ao trabalhar em suas pequenas localidades, os historiadores poderiam, desta maneira, fixar sua atenção em uma região geográfica particular, cujos registros estivessem bem reunidos e pudessem ser analisados por um homem sozinho. A coincidência entre a região examinada e uma unidade administrativa tradicional, como a paróquia rural ou o pequeno município, podemos acrescentar, permitia por vezes que o historiador resolvesse todas as suas carências de fontes em um único arquivo, ali mesmo encontrado e constituindo a série a partir da qual poderia extrair os dados sobre a população e a comunidade examinada. Com o progressivo surgimento dos novos problemas e objetos que a expansão dos domínios historiográficos passou a oferecer cada vez mais no decurso do século XX, o modelo de região derivado da Escola Geográfica de Lablache começou a ser questionado, precisamente porque deixava encoberta a questão essencial de que qualquer delimitação espacial é sempre uma delimitação arbitrária, e também de que as relações entre o homem e o espaço modificam-se com o tempo, tornando inúteis ou não operacionais delimitações regionais que poderiam funcionar para um período, mas não para outro. Uma paisagem rural facilmente pode se modificar a partir da ação do homem, o que mostra a inoperância de considerar regiões geográficas fixas. Isto se mostra especialmente relevante para os estudos da América Latina no período colonial, mais ainda do que para os estudos relativos à Europa do mesmo período. De igual maneira, um território, voltaremos a esse conceito, não existe senão com relação ao âmbito de análise que se tem em vista aos aspectos da vida humana que estão sendo examinados, se de âmbito econômico, político, cultural ou mental, por exemplo. Atrelar o espaço ou o território histórico que o historiador constitui a uma pré-estabelecida região administrativa geográfica, no sentido proposto por Lablache, ou de qualquer outro tipo, implicava em deixar escapar uma série de objetos historiográficos que não se ajustam a esses limites. A mesma comodidade arquivística que pode favorecer ou viabilizar um trabalho mais artesanal do historiador, capacitando para dar conta sozinho do seu objeto, sem abandonar o seu pequeno recinto documental. Também pode limitar e empobrecer as escolhas historiográficas. Uma determinada prática cultural, conforme veremos oportunamente, pode gerar um território específico que nada tem a ver com o recorte administrativo de uma paróquia ou município, misturando pedaços de unidades paroquiais distintas ou vazando municípios. Do mesmo modo, uma realidade econômica ou de qualquer outro tipo não coincide necessariamente com a região geográfica no sentido tradicional.